Estamos de volta com o José Serra. O Kennedy, se minha mãe estivesse viva, ela estaria vendo a televisão e falei, nossa, ele está abatido. Preocupada. Aí eu teria que mandar alguém ligar e dizer, não, eu estou com conjuntivite nos dois olhos, principalmente no direito. Então fica meio vermelho, dá ideia de cansaço, mas eu estou super bem disposto. Beleza. Governador, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Olha, tive vários momentos difíceis, mas se eu tivesse que lembrar um, foi no Chile. Né? Porque eu estava dizendo, eu saí do Brasil aí definitivamente em 65, tive aqui escondido, clandestino, uma vida muito especial. Você está escondido num lugar de bigode, na época eu tinha cabelo, então eu não tinha risco aí de dividir o cabelo, tal, mas evidentemente qualquer um me reconheceria. Mas, então eu só saía à noite, etc. Mas no final eu saí e falei, agora o meu projeto de vida é estudar, vou me formar. O senhor foi para o Chile. Fui para o Chile. Teve o golpe de 11 de setembro e aí eu de 73. Eu estudei economia, virei professor, virei funcionário da ONU, enfim, tudo isso. E aí, em 73, teve um golpe no Chile. Eu era funcionário internacional, assim, tinha imunidade diplomática, um carro com chapa diplomática. Eu andei muito depressa na vida profissional. Então, nas primeiras semanas do golpe, eu me dediquei a guardar as pessoas. Muita gente brasileira. Né? Eu negociei com o embaixador do Panamá, abri uma embaixada. Levei para lá o Betinho. Lembra do Betinho? O Herbert Souza. Levei uma aluna que depois é professora da Unicamp, a Sandra Brizola, que era aluna minha lá, brasileira, e uma outra aluna chilena que eu tinha, que era do MIR, do Movimento de Esquerda Revolucionária, que era extrema esquerda. Levei para a embaixada. Depois fiquei articulando a ida de brasileiros. Até o Marco Aurélio Garcia entrou nesse esquema que eu abri na embaixada. Hoje ele é assessor internacional do presidente Lula. Eu pedi ao Paulo Renato, que o Paulo não era exilado, mas trabalhava lá na OIT, na Organização Internacional do Trabalho. Paulo Renato Souza, ex-ministro da Educação, atual secretário de Educação em São Paulo. Na época, eu pedi ao Paulo Renato, chamei o Paulo e falei, leva o Marco Aurélio para a embaixada do Panamá, porque vão pegá-lo, vai pegá-lo e leva tal. Porque eram todos da minha geração. Sim. Mas acabou preso, não é isso? Aí um dia foram me prender. Eu não estava no lugar que eu trabalhava e depois era Flaxo que reclamou, porque era uma instituição internacional, eles pediram desculpas, o visto no meu passaporte, como de todos os internacionais, foi renovado, nós achamos, dá para sair. Né? Aí eu fui sair, fui preso no aeroporto com meu filho no colo, fiquei algemado, né, umas 3, 4 horas lá, e o mais fantástico é que o policial que me prendeu era a Polícia Civil. Ele disse aqui, não, pero... Eu disse, não, mas eu tenho cidadania italiana, porque eu tinha passaporte italiano. O Brasil nunca me deu passaporte. Como meu pai era italiano, eu já tinha cidadania desde os anos 60. E aí eu comecei a argumentar, não, mas não sou eu, isso e aquilo, etc. Porque no Chile você é obrigado a usar o nome de mãe, mesmo que você não queira. E italiano é machista, não põe o nome de mãe. Eu não tinha o nome de mãe, né, que é Quirico. Era só Serra, mas no documento lá no Chile tinha o nome de mãe por último, porque é a tradição espanhola. Você falou, não sou esse aí não, sou outro. Não sou esse Não, Serra, ficamos lá não, discutindo, aí ele disse acá disse, muito inteligente, um intelectual, e disse a pior coisa que tem quando alguém está te prendendo por motivo político, muito vivo, muito vivo. Quer dizer, que tudo que você falasse era contra você. Aí fui algemado, levado para lá chama quartel de polícia civil, e depois para o estádio. Estádio Nacional, onde muita gente... Eu fui o único que saiu. Porque uns ou morreram e a grande maioria saiu banida para o exterior. Né? E eu consegui sair. Como é que o senhor conseguiu sair? Eu mandei chamar o comandante do campo, que depois soubemos era um grande assassino, Coronel Espinosa. Eu argumentava, como a minha prisão foi visível, todo mundo viu, não dava para esconder, e eu argumentava que tinha imunidade diplomática, ficou uma discussão e tal, e eu lá. Aí, num certo momento, estava chegando o toque de recolher, que todo mundo tinha que ficar fora da rua. Veio lá um major e me disse, por ordem do major, um outro major, o senhor está solto, mas tem que voltar amanhã para interrogatório às 7 da manhã. Eu pensei, eu vou sair do estádio, sabe, Pacaembu, Morumbi, Maracanã, todos os estádios têm uma grande área vazia na frente. Eu vou estar andando, vão me dar um tiro pelas costas e dizer que eu estava tentando fugir. Então, saiu ali ou eu aceitava ou eu não aceitava. Correu o risco. Aí eu falei para ele, não, mas eu preciso passar pela cela dos brasileiros. Aí ele me deixou. E eu fui à cela dos brasileiros. Cheguei lá e vi um rapaz que tinha sido meu aluno lá, que era aluno de economia aqui, chamado Silvério.
Eu chamei e falei assim, ele ficou apavorado, eu entrar com um militar dentro. Eu falei, Silvério, eu estou saindo porque eles estão me soltando para eu voltar amanhã. Se me matarem, você diga que eu não estava fugindo. Bom, o engraçado, aí eu tive que tomar a decisão, entendeu? Saio ou não saio? Esse foi o momento mais complicado. Não me deram tiro. Mas eu encontrei o Silvério anos depois e fui recordar esse episódio. Sabe o que ele me disse? Que ele não entendeu nada do que eu falei. Ou seja, porque ele ficou apavorado e sabe Deus, o jeito também com que eu falei, porque eu também estava assustado. Claro, imagino, né? Esse foi um momento difícil. Difícil, né? E aí, num certo instante, eu me vi exilado ao quadrado. Né? Era exilado do Brasil e exilado do Chile, duplo. Né? Num certo momento, eu não podia vir ao Brasil e não podia vir ao Chile, onde eu me casei, mulher chilena, que era bailarina, e tive 2 filhos chilenos que nasceram lá, hoje são brasileiros, mas aí eu não podia nem ir ao Chile, nem vir ao Brasil. E seguiu para os Estados Unidos, estudou, foi isso? Aí eu decidi ir para os Estados Unidos, onde eu fui fazer, então, aproveitei o doutorado em economia e depois fiquei 2 anos trabalhando em Princeton. Governador, agora eu queria entrar um pouquinho na coisa da política, né? O senhor liderou as pesquisas durante muito tempo. Na última pesquisa Datafolha, a ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que é a pré-candidata do PT, encostou no senhor ali, empatou tecnicamente com o senhor. E ela cresceu em várias regiões do país. O senhor acha que está criando aí está se criando uma onda difícil para ser revertida ou isso é um movimento que reflete o programa eleitoral do PT+? Como é que o senhor está avaliando? Kennedy, você sabe que eu tenho por princípio, durante toda esta pré-campanha e depois na campanha, não comentar pesquisa. Nunca comentei quando estava 10, 30 pontos na frente e também não vou comentar, porque pesquisa é uma coisa que vai indo e vindo, tal, e eu quero fazer uma campanha na base de ideias, propostas que eu começo a apresentar, vou apresentar mais, e recolher também ideias por todo o canto. Então eu não vou virar comentarista. Agora, de todo modo, desde que são feitas pesquisas, eu sempre tive em primeiro, agora empatado, mas o que para mim, aliás, é um motivo de muita satisfação, né? Porque eu estou muito tempo afastado do trabalho nacional. Né? Eu fui candidato, você lembra, em 2002, fui com Lula para o segundo turno, perdi a eleição, uma campanha civilizadíssima, e depois eu fui prefeito, fui governador, etc. Deixei de circular pelo Brasil, de maneira que para mim até algo. Em 2004 se elegeu prefeito, em 2006 governador de São no Paulo, primeiro saiu turno. agora para disputar a presidência da República. Estou perguntando isso porque na última terça-feira a imprensa fez uma leitura da sabatina da qual o senhor participou, que o senhor tinha subido o tom, tinha sido mais incisivo e que aquilo já refletia uma mudança de estratégia. Há alguma mudança na sua estratégia, governador? Filme, a gravação foi um debate na Confederação Nacional de Indústrias. Na CNI. Se você olhar, você vai ver que o meu tom é o mesmo de sempre e praticamente tudo que eu falei já estava no discurso que eu fiz, que foi, digamos assim, um começo da pré-campanha no dia 10 de abril. Agora, depende do tema. O senhor falou que iria fazer debate, não é isso que está querendo mais mas eu debate nunca falei no o formato. contrário. Sim. Nunca falei o contrário. Eu acho útil, né? Por exemplo, você vai na CNI, veja, o meu partido e os outros concordaram com o esquema da CNI. Claro. De modo que eu não dei bronca em ninguém lá. Eles tinham concordado. Mas é um formato que evita o confronto, né? Agora, mas é um formato assim. A Dilma ia falar, eu e a Marina saímos. Eu fui falar, ela e a Marina saíram. Você entende? Acaba sendo uma entrevista exclusiva para a CNI, né? É muito melhor, se pudesse, civilizadamente, ninguém vai ficar. E eu não sou de fazer isso, de ficar atacando, mas se pudesse confrontar um pouco as ideias, debater pontos, senão as coisas vão ficando meio obscuras. E é muito importante que a população possa conhecer melhor cada candidato e comparar, inclusive, os candidatos. Então, tá certo? Porque uma boa notícia o Brasil não vai ser governado pelo Lula, o Lula não pode ser mais candidato, o Lula se candidatou a governador de São Paulo, a presidente uma vez, a presidente 2 vezes, presidente 3 vezes, ganhou na 4ª e na 5ª, desde que tem eleição, acabou o regime militar, fizeram a eleição direta, o Lula participou de todas. É a primeira eleição que o Lula não está. Nenhum ex-presidente é candidato, a população vai ter que escolher alguém que vai ser o principal condutor do país. Então é muito importante que conheça melhor as pessoas, inclusive que possa comparar. No dia 12 de setembro, a Rede TV vai promover um debate em parceria com a Folha de São Paulo. Queria saber se posso contar com a presença do senhor. Pode contar, se quiser, eu assino. Assina... Já está amarrado. Dia 12, que dia cai? É num domingo. Num domingo à noite. E no segundo turno, 17 de outubro. Ótimo. Eu estarei presente. Não precisa nem falar mais. Só as regras
etc. Que eu gosto também de vamos... regras soltas, claro. não vai fazer um negócio muito enrolado, que no final você acaba não podendo falar, nem perguntar, nem responder, sabe? Fica um torneio mas o nosso interesse é fazer um debate porque às vezes bacana. os debates ficam uma gincana, claro. sabe? Um negócio assim que você vai falar, está no meio da ideia, né? Ou então não pode fazer pergunta, isso aqui é uma coisa solta. Vamos fazer uma coisa mais solta. O senhor até falou essa questão de que é um momento importante para o eleitor fazer as comparações, né? A sua campanha vende muito o senhor assim, eu sou mais preparado do que a Dilma. Não, eu não falei isso. Não, a sua campanha vende a imagem de que o senhor é mais preparado, de que o senhor é melhor do que a Dilma. Eu não sei se é campanha, não. Tem gente que fala isso, mas eu não sei se é a minha campanha. Não tem campanha ainda, né? É a sua pré-campanha, digamos assim. Agora, por que o senhor acha que o senhor é mais indicado para governar o Brasil do que a Dilma? Não, eu não acho. Eu estou me apresentando. Diga. Né? Quem vai julgar se eu sou mais preparado ou não é a população. Né? Eu sou ia dizer até numa linguagem mais irreverente, mas entrou em moda, né? Eu sou um cara, você sabe disso, mais ou menos transparente. Não é isso? Todo mundo tem seus defeitos, mas o meu defeito não é, chamemos assim, a opacidade, sabe, por um vidro tem que ir pro confronto, opaco na frente e tal. Uhum. Segundo, eu não tenho duas caras, fala uma coisa, fala outra, fala uma terceira, tal, dependendo da plateia. Agora, então, é a população que vai julgar. Mas você acha que os seus adversários têm duas caras? Eu tenho uma longa militância política, né? O senhor acha que a Dilma tem duas caras? Não, eu não estou qualificando os outros. Tá. Eu estou dizendo a meu respeito. Agora, se eu não puder dizer nada meu, sem achar que é tem isso. Tem que dizer, claro. Porque às vezes é engraçado. O Fernando Henrique esteve aqui e falou assim, a Dilma não tem o preparo do Serra. Eu queria fazer uma pergunta objetiva para o senhor. O senhor acha que ela tem credenciais para se apresentar como candidata à presidência da República ou não? Se não tivesse, não estaria se apresentando. Né? Muita gente no seu ela partido acha que não. Ela é de um partido grande que apresentou como candidata, logo, por definição, ela tem credencial. Né? Se não tivesse, entraria por um partido nanico. Não estou menosprezando todos os partidos pequenos, mas tem alguns que são de aluguel, você sabe disso. Não todos, mas... Então, eu acho... Enfim, temos aí hoje, até agora, definidos a Marina, a Dilma, o Plínio Sampaio. Pelo PSOL. Né? E eu não sei mais dos outros, que são aí mais nanicos mesmo. Né? Há uma lista aí. Mas a minha esperança é que seja uma boa campanha, sabe? Que a gente possa discutir o Brasil, apresentar as ideias e também apresentar as credenciais, porque, por exemplo, eu fui outro dia ao Ceará. Sim. Né? Aí o pessoal perguntou, qual é a garantia que o senhor dá que o senhor fará as coisas que está dizendo no Ceará? Eu falei, sabe qual é a garantia? Das 4 grandes obras prontas no Ceará, que foram entregues, eu tive no começo de todas. Metrô de Fortaleza, eu que dei o impulso inicial. O novo aeroporto, que agora já precisa ser ampliado, de Fortaleza, fui eu. O açude Castanhão, que é imenso, e o porto de Pecém, que é o porto brasileiro mais eficiente. Eu tive por trás das 4 coisas. Então, o meu currículo, minha biografia mostra que eu faço acontecer. Governador, o senhor gosta muito de classificar o noticiário de política, às vezes de tititi, a gente pergunta, o senhor não gosta muito de comentar. Não é que eu não gosto, é que às vezes a gente perde tempo com resposta que o outro já sabe que você vai dar, mas né? tem pergunta importante que tem que fazer para o senhor é o seguinte, a Dilma já fechou lá uma chapa com Michel Temer, presidente do PMDB. O seu partido em peso, neste momento, deseja que o ex-governador de Minas, Aécio Neves, seja seu companheiro de chapa. Minha pergunta para o senhor ainda acha viável uma chapa Serra e Aécio? Olha, eu nunca publicamente defendi nenhuma chapa, não entro nos comentários, porque negócio de vice é complicadíssimo. Claro. Se você perguntar, o senhor gostaria de um candidato de olhos azuis? Eu digo, olha, na verdade eu prefiro verde. Aí sai no jornal, Serra veta vice de olhos azuis, tá certo? Mesmo sem ter vetado. Mas o senhor gostaria do Aécio como contrário. vice? O Aécio tem credencial... Para ser seu vice? Para se candidatar a tudo praticamente no Brasil. Ele decidiu que a melhor forma dele contribuir, inclusive para a campanha, para a nossa vitória, é ele ir para senador. Eu respeito. Nunca fiz pressão, nem num sentido, nem no outro. Mas se ele for para vice, o senhor não vai ficar chateado? Veja, qualquer coisa que eu diga já vai levar... Serra ficará chateado se Aécio não for. Não, Serra ficará alegre. Então, se Aécio não for, ou ficará alegre. Né? Então, esse é um assunto realmente
que vai ser decidido. Mas o senhor falou que não e tratou o Aécio publicamente. tem credencial para tudo. Não, nem internamente. Internamente, você já conversou com o Aécio nunca. sobre isso? Não. Com o Fernando Henrique Não, ali? pedindo ao Aécio que fosse, nunca. Mas sob a hipótese Nunca. de uma composição? As pessoas falam, eu ouço, digo, olha, eu acho que é o Aécio que tem que resolver, até porque senão fica uma coisa assim, parece que uma candidatura depende para ganhar ou perder de um vice, o que não é fato, nós não achamos isso, que não implica que não haja pessoas mais ou menos adequadas para vice. Se o Aécio não for vice, quais são as outras possibilidades de... vai tem ser mais várias, um nome querido, do Democratas? Eu não vou especular. Eu não vou especular. Ou do seu partido? Eu não vou especular. Eu garanto para você uma coisa, vai ter uma solução. Até é só esperar, 30... É só esperar, depois que acontecer, está acontecido. Houve articulações, especulações na imprensa também, para o Francisco Dornelles, senador do PP do Rio de Janeiro, vir a ser seu vice. Ele fez uma emenda naquela lei ficha limpa que pode melar a lei do ficha limpa. Eu queria ouvir do senhor o seguinte. Eu acho que a lei ela vai ser realmente interpretada pelo judiciário. Você concorda? Como seria da Câmara, como seria... Com emenda ou sem emenda? Com emenda ou sem emenda, o judiciário vai apreciar. Mas isso não dificulta a possibilidade dele ser seu vice? Mas eu nunca discuti essa possibilidade. Nunca discutiu. Não. Nós temos interesse numa aproximação política com áreas do PP, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que já tem, né, no Paraná, eventualmente pode ter. Em Minas, o vice do candidato do PSDB, do PP, né, tem possibilidades pelo Brasil afora, como partido. E qual é a sua opinião sobre o ficha limpa? Você acha que é uma boa medida? Acho que é uma boa. Não é a salvação da lavoura, viu? Porque de repente criou a sensação de que vai resolver tudo. Mas eu acho que foi uma medida positiva, mais ainda, que foi objeto de uma mobilização das pessoas. E tem mais, o Kennedy, tem uma coisa que às vezes a gente esquece. No Congresso Nacional não tem ninguém que não tenha sido eleito. Claro. Há uma responsabilidade do eleitor, do foi eleitor, eleito. Né? Claro. A responsabilidade do voto é muito grande. Claro. Tá certo? Para parlamentar. Eu fui deputado 2 vezes e fui senador. E eu dizia isso na época. Olha, pensa em quem vai votar. Pelo amor de Deus, dá uma averiguada, dá uma xeretada, procure saber. Porque para lá vão os virtuosos, tem muita gente boa, você sabe disso. Você é repórter em Brasília há muitos anos. Há 10 anos. Muita gente boa no Congresso e muita gente ruim. Agora, os dois, os bons e os ruins, são eleitos. O voto é que decide isso. Caramba, chegam do mesmo jeitinho, chegam pelo voto. Vamos cuidar nisso, hein? Chegam do mesmo jeito, chegam pelo voto. Chegam do mesmo jeito. Governador, em entrevista a este programa em novembro, o presidente Lula disse que o mensalão foi uma tentativa de golpe da oposição. O senhor, como candidato da oposição, o que acha dessa afirmação do presidente Lula? Olha, eu não sei se ele disse isso. Ele disse no programa, eu estou falando para o senhor, o mensalão foi uma tentativa de golpe. Eu não concordo. Ele disse. Imagina, o mensalão foi geração espontânea de dentro, né, dos partidos de governo, ou não? Você sabe disso. Aconteceu. Para mim foi um caso grave de corrupção. E não foi invenção da oposição. Eu diria que quem realmente levou o caso, etc., para frente foi a imprensa. Mas a oposição, usou para desestabilizar o Lula? A oposição, no que tange a muitos que eu conheço, inclusive moderou até para que não houvesse processo de impeachment nem nada. Mas não tinha aquela teoria do sangramento? Não vamos para o impeachment, deixa o Lula sangrando. Eu nunca fiz isso. Né? E te confesso que nunca vi ninguém perto de mim falando na coisa do sangramento. Outra afirmação do presidente Lula que é importante, queria que o senhor comentasse, porque o senhor está se habilitando para ser presidente da República. E segundo o presidente Lula, Jesus, se fosse eleito presidente do Brasil e Judas fosse um congressista, Jesus teria de fazer uma aliança com Judas para governar. O senhor concorda com essa avaliação? Eu acho que para governar você tem que fazer alianças políticas. Agora, você tem que fixar também parâmetros, estilos. Por exemplo, eu fui ministro da Saúde. Eu não fiz nenhuma nomeação política lá. Não fiz mesmo. Você pode pegar toda a direção. Você sabe que eu acabei levando 2 pessoas que eram do PT. Eu nem sabia. Tá certo? E não mudou nada. Um, que era o Jaba Barbosa, de Pernambuco, um dos grandes especialistas em endemias, sabe, no Brasil, e outro de política de saúde, o Cláudio Duarte, que, aliás, virou secretário até da prefeitura, do PT, etc. Então, eu não faço nomeação porque um grupo de deputados, um partido impõe o diretor de alguém, diretor de alguma empresa, etc. Em São Paulo, eu não fiz isso. Mas não faz aliança política, não teve indicação política. E governei com maioria. Mas os partidos não indicaram pessoas para... Para diretorias, não. Ou seja, o senhor isolou áreas do governo nas quais o senhor não... Por exemplo, mesmo no caso
O PTB participou do governo. Eu escolhi o homem do PTB que veio para o governo. Ele respondia a mim. Né? O PTB concordou. É viável fazer isso no governo federal? Olha, eu fiz o Ministério da Saúde. Ministério da Educação não tinha troca-troca. Mas aí o Fernando Henrique fez um baita de um troca-troca então, no transportes ali com o PMDB, né? Olha, num primeiro momento, não. No primeiro momento, não. Quando foi o Odacir Klein, não. Mas depois ele mudou. O PMDB nem participou. E depois, para aprovar a emenda da reeleição, eu me lembro. Veja, eu acho que ele fez. Naquele período, diminuiu a taxa de fisiologia, chamemos assim, mas voltou a se restabelecer com todo vigor. E você não forma uma maioria estável na base do troca-troca. Cada votação, você tem que construir a maioria, que é o que está acontecendo com o atual governo federal. Há mais fisiologia no governo do Lula do que no Fernando Henrique, você acha? Há mais. Há mais. Se você pegar o conjunto dos 8 anos, há. Sem dúvida nenhuma, não se chegou naquele momento as alianças são ao ponto que se chegou. Agora, eu vou te dar uma ideia, por exemplo, do Ministério da Saúde não tinha nada. Aí o que aconteceu? Pega a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, que é muito importante, talvez as pessoas não identifiquem a importância que tem a FUNASA nas vacinações, sabe, nas endemias e tudo. A FUNASA, eu tinha eliminado o troca-troca político, até por decreto que fixava requisitos para alguém ser nomeado. E aí o que aconteceu? Esse decreto foi revogado e ficou um troca-troca, a FUNASA ficou se arrastando no chão, prejudicando o trabalho da saúde. Então, eu respondo inclusive no caso, um ministério que eu acompanhei de perto, que é o Ministério da Saúde. Vou pedir licença, senhor, mais um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com José Serra.